Olá, estamos começando mais um programa Família Forte, um programa 10 para você. A gente vai falar sobre temas da família, aspectos importantes da sua família. Eu e Pastor Luiz estaremos aqui com você. E hoje vai ser muito legal, hoje nós vamos fazer um programa de perguntas e respostas. Você quer ser uma pessoa poderosa? Fique conosco, Família Forte está no ar. Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Grande liquidação Papelaria Tributária. Preços sem concorrência. Tudo para o seu escritório ou empresa. Papel, toners, cartuchos, impressoras, copos descartáveis, bobinas, grampeadores. Ofertas imperdíveis. Cartucho HP 662 R$ 39,90. Calculadora Cássio HL4A 13,70. E mais. Ofertas imperdíveis de volta às aulas. Caderno capa dura 96 folhas mais Tilibra 4,20. Mochila com carrinho Barbie Rock 169. Grande liquidação Papelaria Tributária. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Família Forte está de volta. E a pergunta é, o que é ser uma pessoa poderosa? Você quer ser uma pessoa poderosa? A nossa família pode ser poderosa? Pastor Luiz. É interessante que a pessoa poderosa é aquela pessoa que, em primeiro lugar, tem a consciência da sua identidade. Ela sabe que tem pai, ela sabe que é amada, ela sabe que a vida dela tem um propósito, um projeto de Deus. Então você, quando tem esse sentimento de valor, você consegue influenciar, você consegue fazer com que as pessoas queiram estar ao seu lado. É interessante que tem pessoas que ficam responsabilizando, colocando a responsabilidade das suas escolhas nos outros, por exemplo, nos pais, nos irmãos, no professor, não consegui fazer aquela tarefa porque o professor, né, não passou direito. Então, essas são pessoas, ao contrário de poderosas, são pessoas que não conseguem se responsabilizar pelas suas escolhas. É interessante que a pessoa poderosa também tem uma característica muito interessante. Ela sabe que ela não é feliz sozinha. A forma como Deus nos criou sempre aponta para a necessidade que eu tenho do outro. A palavra de Deus é muito rica e Paulo fala que nós somos membros uns dos outros, que nós precisamos caminhar ao lado do outro. O próprio Deus falou para Adão que não era bom que ele estivesse só. Então, pessoas poderosas não vivem sozinhas. Elas sabem que precisam do outro e buscam essa ajuda. E não é pequeno você escutar do outro, você aprender com a outra pessoa. Às vezes a gente pensa que, não vou aprender com ele não, senão eu vou mostrar que eu sou pequeno. Não, muito pelo contrário. Se você escuta o seu pai, se você escuta a sua mãe, se você escuta alguém, você pode aprender e isso pode ser multiplicado. Né? Precisar do outro não é ser pequeno. Precisar do outro e mostrar os seus sentimentos, né? Inclusive ser poderoso é mostrar os sentimentos, né, pastor Luiz? É mostrar para o outro a sua fraqueza, sabendo que você pode ser grande. Outra coisa muito interessante sobre a questão de ser poderoso é que eu preciso aprender que as nossas diferenças têm que ser algo que constrói a nossa vida. Ser diferente não significa que um é pior ou melhor do que o outro. Ser diferente, na realidade, significa viver como Deus me fez. E as diferenças fazem com que a gente interaja,
fazem com que a gente tenha, então, um aprendizado um com o outro. Eu preciso de alguém diferente. Isso expressa a chamada multiforme sabedoria de Deus. E numa família, as pessoas são diferentes. Muito importante que você não cobre daqueles que estão do seu lado, que eles sejam iguais a você. Se você quer ser uma pessoa poderosa, você é aquela que vai aceitar o seu irmão sendo diferente, sendo aquele que não gosta de cantar, de brincar, de pular, de sair, de fazer compras. E você é outra pessoa. Ou o esposo e a esposa, né? A gente vê tantos casais que a mulher gosta de ficar em casa, descansando, cuidando dos filhos, e o marido não. O marido quer assistir teatro e passear. E aí, se você não entende que as pessoas são diferentes, você não está sendo poderosa. Então, ser poderosa é ter uma boa autoestima, é saber que eu tenho um propósito, né, como o pastor Luiz falou, e que cada um tem. É saber que eu posso esperar a vez de cada um, o jeito de cada um. Outra coisa bem legal sobre ser poderoso é que a pessoa que é poderosa, ela escolhe o destino dela. Ela semeia. Ela age na direção de um projeto, de um sonho que Deus coloca no coração dela. Essa pessoa não fica esperando as coisas acontecerem. Ela vai atrás. E é uma coisa que atrapalha muito, então, nessa pessoa é a ansiedade. Porque quando a gente não confia em Deus, né, aí a gente fica ansioso. E é muito é até ao inverso, né? Eu penso, eu tenho que dar conta de tudo, eu sou poderoso se eu conseguir responder tudo. Não. Você é poderoso se você sabe quem é o seu Deus, que você pode descansar nele. Aí os nossos medos realmente vão diminuir. A pessoa, então, que é poderosa é aquela que sabe o que ele quer, onde ele quer chegar. Ela sabe como fazer chegar lá. É como se a gente trouxesse o futuro para hoje. O que eu quero? O que a minha família quer? Eu preciso de ajudar também, né? Como pai, como mãe, como irmã. Eu preciso de ajudar aquele que está do meu lado a escolher o seu futuro. As escolhas são muito difíceis. Mas se eu faço uma meta, né? Nós precisamos de metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, faça essas metas não sozinho, como a gente falou no início, com alguém. A gente não pode ficar sozinho. O poderoso não é aquele que faz tudo sozinho e depois mostra, eu consegui, não. É aquele que consegue junto escolher um caminho e vai alcançar. Com certeza, eu repito, é trazer o futuro para o hoje. Interessante que também a pessoa poderosa é aquela que suporta as pressões contrárias ao sonho e ao projeto. Quer dizer, eu estabeleço uma meta, eu estabeleço um sonho e eu resisto a tudo que é obstáculo para que aquele sonho se torne realidade. Isso é muito importante porque quando a gente quer mudar, quando a gente quer trocar o jeito da nossa vida, não é fácil. Você precisa perseverar. Então, o ser poderoso aí, né, nos leva a pensar que as nossas escolhas precisam ser firmes. Não é fácil, porque a gente quer ser escolhido. Muitas vezes, nós escolhemos estar com alguém porque elas nos escolheram, porque nós precisamos de sentir amado. Mas se você quer ser poderoso, faça o seu sonho em Deus, coloque o seu sonho, né, na presença de Deus, é muito gostoso. Aí você não vai ficar à mercê do que as pessoas falam para você. Não, muda, isso aqui não vai dar certo para você. Não, olha isso aqui, você vai estar tudo errado. Não, aí você não vai escutar. Se você conseguir se firmar no seu sonho, né, sem pensar que você precisa de ser escolhido pelas pessoas, até lembrei de uma situação, pastor Luiz, que é o seguinte, às vezes você chega numa festa, estão todas as mesas ali, pessoas sentadas, e você vai procurar, em qual mesa que eu vou sentar? Eu vou sentar naquela mesa que as pessoas me amam. Eu vou sentar naquela mesa que eu vou me sentir mais elogiada. Isso aí não é ser poderoso. Isso aí é você estar precisando do outro para se sentir forte. Outra coisa muito legal da pessoa poderosa que eu queria que você pensasse é que a pessoa poderosa, mediante a ação de Deus na sua vida, ele é alguém que enxerga o futuro como alguma coisa tremendamente realizadora. Ele olha para frente e fica sonhando e crendo que aquilo vai trazer uma realização muito maior. A pessoa poderosa sabe que o futuro é melhor do que o passado. Exatamente. E você sabe que se a gente ficar
vou usar uma palavra até meio assim, lambendo as feridas, as dores do passado, a gente não consegue avançar. Se a gente continuar olhando o que eu não consegui, o que eu não alcancei, o que eu deixei de fazer, ou porque fulano não me ajudou, porque ciclano, porque meu pai, porque minha mãe, porque aconteceu isso na minha vida, porque eu tive tantas perdas. Se a gente ficar focado no passado, a gente não consegue viver o presente e muito menos alcançar a meta que nós estabelecemos. É legal que você pense que a pessoa poderosa, ela não age por instinto. Ela vai se treinando, ela vai se condicionando a cada dia para ter o pensamento conforme a mente de Cristo em você. Olha só que coisa importante e interessante. Você vai ter uma visão de vida, você vai ter um pensamento, você não vai reagir às situações. Você vai responder conscientemente. Você não vai deixar o seu instinto negativo te dominar. Você vai se controlar pela presença de Deus em você e você vai ser alguém que vence a dificuldade. Uma coisa muito importante também, você que quer ser poderoso, trate as pessoas como poderosas. As pessoas que estão ao seu redor, elas têm capacidade, elas têm condição, elas podem escolher, elas têm o melhor de Deus também, não é só você que é o principal. Então, a pessoa poderosa, ela permite que quem está do lado dela seja também poderoso, sem medo de ser pequeno. Nós vamos ter um momento de intervalo e daqui a pouco a gente retorna. Família Forte, o programa que veio para abençoar a sua família. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Programa Família Forte de volta, agradecendo o privilégio de entrar onde você está, na sua casa, no seu trabalho, não sei aonde, mas eu sei que esse assunto é um assunto importante e que vai fazer diferença na sua vida. E hoje nós estamos fazendo um programa de perguntas e respostas. Você quer ser uma pessoa poderosa? Então pare para pensar, esteja conosco a partir de agora. Tá, e nós estávamos respondendo, né? Como é ser uma pessoa poderosa? Uma pessoa poderosa, ela tem uma vida planejada. Ela tem metas de pequeno prazo, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E como que nós podemos, então, fazer esse planejamento? É importante que na nossa vida, em tudo na família, a gente precisa planejar a compra da nossa casa, que é um sonho importante. A gente precisa planejar as viagens que nós vamos fazer. A gente precisa planejar a nossa qualificação técnica. Eu, por exemplo, eu sou professor e eu tenho cursos que eu posso fazer e aonde eu quero chegar. Qual que é o meu objetivo profissional? Tudo isso inserido dentro da família. Você tem que planejar, por exemplo, em que momento que você vai ter o seu filho. Em que momento que você vai ter a realização dos seus sonhos de consumo. Então a nossa vida, quanto mais planejada, quanto mais segmentada ela for e a gente parar para pensar e sempre, como a pastora Lívia falou, a gente estiver nós dois juntos, o casal junto, isso vai trazer uma possibilidade muito maior de êxito. Então, o que eu estou dizendo é que nós precisamos de assumir as nossas escolhas, assumir os nossos erros, não ficar culpando os outros, nem a esposa e nem outra pessoa que seja. É importante que a gente saiba que quando eu sou poderoso, eu preciso do outro. Quando eu sou poderoso, eu amo.
O poder que Deus me deu, o poder que Jesus tinha, era um poder de amar e de levar as pessoas. É o poder de contagiar o outro. E na nossa família a gente tem que ser desse jeito. Quando o nosso filho, quando a nossa esposa, quando o nosso esposo percebe que sobre nós há uma chama acesa e que a gente quer viver o melhor e que a gente está buscando o melhor para nós e para eles, essas pessoas, elas automaticamente vão seguindo você. Isso é uma liderança como Jesus fez. É interessante que pessoas poderosas, então, elas não controlam as outras. Ela não controla o desejo das outras pessoas. Pastora Lívia, isso aí, na realidade, é o grande segredo da nossa vida, né? Deus nunca controlou a gente. Como assim, pastor? É verdade. Deus colocou no jardim do Éden as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E falou para o homem, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. Por que Deus deu liberdade? É porque Deus quer que nós o escolhamos. Deus nos escolheu e Deus nos amou. Onde não há liberdade, não há amor. É por isso que relacionamentos baseados no controle do outro, na manipulação do outro, são relacionamentos pesados, sufocantes, desgastantes. Eu, para ser poderoso, eu tenho que amar, eu tenho que dar liberdade para o outro. Eu não vou ficar culpando o outro pelos meus erros, eu vou compreender, mas eu vou entender que a minha responsabilidade, a minha parte, sou eu quem faço. E se você, homem, é aquele que sabe do seu ministério, da sua responsabilidade, você vai fazer as pessoas serem contagiadas por isso. Então tem uma outra pergunta aqui que nós recebemos, o seguinte: Jesus era uma pessoa poderosa? Né? O que nós aprendemos aqui, o que é ser uma pessoa poderosa? Ela sabe escolher seus relacionamentos, ela sabe quem ela é, ela sabe fazer escolhas, ela sabe trazer o futuro para acontecer hoje, né? Então, e Jesus era uma pessoa poderosa? É interessante que Jesus tem alguns aspectos, pastora Lívia, meu caro telespectador, que você deve pensar. Jesus era alguém que tinha intimidade com o Pai. O poder de Jesus vinha de Deus. O poder nosso, para que a gente seja poderoso, o nosso poder não é para que a gente faça o que a gente quer do jeito que a gente bem entende. Não. O poder que eu estou falando é um poder de viver uma vida plena e transbordante da presença de Deus. Então eu vou ter intimidade com Deus. Esse é o segredo. A nossa melhor coisa é nós termos intimidade com o Pai. Jesus tinha intimidade com Deus. É interessante, então, até voltando a outra, olha, ser poderoso é ter intimidade com Deus. Se você quer ser uma pessoa poderosa, que a sua família seja poderosa, todos devem ter intimidade com Deus. Agora, voltando nessa segunda pergunta, então Jesus sim era uma pessoa poderosa, ele, né, escolhia os relacionamentos. E até me lembro aqui, na palavra de Deus, diz lá, quando Jesus, ele ia relacionar com Pedro, com todos, com Judas, ele já sabia, inclusive, que Judas o ia trair, né? Mas ele escolheu, porque ele tinha um objetivo. O objetivo que Jesus tinha independia de qualquer pessoa, das pessoas não amá-lo ou não, porque Deus, né, Jesus escolheu-nos primeiro. Então, é aí que é ser poderoso, né? Escolher primeiro, mesmo que não seja amado. E assim também somos nós, né? Nós temos que escolher relacionar com as pessoas, mesmo que elas nos rejeitem. Nós temos que... Às vezes, até lembrei agora, pastor Luiz, de um filho, né? Da família. Às vezes, a gente, como mãe, às vezes a gente fica chateado, às vezes com um filho, ou com a resposta de um esposo, alguma coisa que dói. Mas eu escolhi amar meu filho, eu escolhi amar meu esposo, então eu escolhi a relacionar de forma poderosa. É interessante, pastor, o que a senhora falou é muito importante, porque na realidade a palavra de Deus fala lá em 1 João que o amor lança fora o medo. Então, quando eu amo, eu posso ficar exposto à ameaça de que o outro me rejeite, me machuque, mas Deus me promete que Ele vai me consolar e me guardar. Então não há como ser poderoso sem correr os riscos de relacionamentos. E foi justamente o que a senhora acabou de falar de Jesus. Jesus, ele sabia que as pessoas, elas iam lhe negar. Jesus, ele sabia que sofreria decepções, mas mesmo assim, ele confiava que o Pai seria suficiente para que ele se sentisse alguém satisfeito e realizado. E é interessante que, então, ser uma pessoa poderosa não é só na sua família. É em todos os relacionamentos. É na escola,
né? É no trabalho, é com os amigos, eu saber qual é o meu valor e eu não ser diminuído pelo que as pessoas pensam de mim. E tem mais uma terceira pergunta, então, aqui agora, que é: como construir uma pessoa poderosa? Interessante que a gente vai procurar tratar agora, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na fase adulta. Na fase de criança, como construir uma pessoa poderosa, pastora Lívia? A criança, né, é o início de tudo. É ali onde que tem a matriz de identidade, onde forma a identidade da pessoa. É ali na família, no tempo da infância. Então, todas as pessoas que estão ao redor da criança vão construir essa identidade. Olha como é importante você, pai, você, mãe, vocês que estão, né, os avós, quem está junto aí da criança, trazer valores, trazer o que a criança sente, o que a criança pensa sobre ela mesma, desde bebê, né? A criança, ela vai se sentindo amada. Então, a família, né? A escola também, a escola, ela traz também uma identidade para a criança. A criança precisa de saber quem é Deus principal. A criança precisa de saber a importância, né, de Deus na vida dela. É legal que a gente passe, então, olha só, a formação de uma pessoa poderosa primeiro faz com que essa pessoa aprenda a se relacionar com Deus. E como que uma criança aprende a se relacionar com Deus? Aprendendo a se relacionar com os seus pais. Seus pais representam a figura da autoridade para elas. Então, quanto mais você tiver cuidado, quanto mais você estimular, quanto mais você conversar, quanto mais você interagir, quanto mais você prestar atenção naquela criança, mais ela vai saber o valor que ela tem e mais ela vai ter facilidade de se relacionar com o pai. Ser poderoso é ser alguém que se relaciona com o pai. O nosso pai da terra e o nosso pai do céu. E algumas crianças que não têm o pai da terra, né? Tem várias pessoas que podem representar esse pai também. Às vezes às vezes não tem o pai, tem a mãe, tem um avô, tem uma avó, um tio. Toda a rede, né, que está ali do lado é responsável por essa identidade de pai, é aquele que cuida, né? Pai, Deus, o nosso pai é aquele que supre, aquele que dirige, que mostra o caminho. Isso é o papel do pai, do cuidador, né? Então não tem essa desculpa, não, eu não tenho pai. Não, peraí, você precisa de construir na sua criança essa questão do valor. Como? Falando das virtudes dela, estimulando. Nós precisamos de falar muito das coisas positivas e permitir que as crianças errem. Quantos pais veem a criança errar e porque eles têm baixa autoestima e eles querem mostrar para a sociedade que os filhos são maravilhosos, destroem a autoimagem, fala mal da criança, dão bronca, né? Bronca a gente tem que dar, mas assim, uma bronca destrutiva. Então é importante para construir a identidade de uma criança, é você aumentar mesmo, mostrando as virtudes dela, né? É interessante que você que vive numa família, pastor, eu crio meus filhos, eu não tenho meu marido, eu sou separada. O que é importante que você saiba é que a sua rede de relacionamentos, o avô, um tio, eles são importantes para trazer essa figura do cuidado. Então você não deve ficar desanimado, triste, acabrunhado, achando que não tem jeito. Não tem jeito, eu sou muito sacrificada, crio meus filhos sozinhos. Não, não é assim. Use daquilo que você pode. Faça o que você tem como condição de fazer e espere que Deus vai estar complementando. Então não desanime, não ache que por não ter alguém, não ter um homem na sua casa, você vai estar fadada ao insucesso na criação do seu filho. E algo muito importante que temos que lembrar na educação das crianças é que elas percebem muito bem quando você, por exemplo, né, dando o exemplo que o pastor Luiz falou, quando você, mãe, fica insegura, né, e você permite o seu filho fazer tudo por medo de colocar limite, pensando, ele não vai me amar, né? Aí você não está criando uma pessoa poderosa, porque a pessoa poderosa, a criança poderosa, né, é aquela que sabe os limites, ela sabe que na casa dela tem ordem, tem valor e que a mãe dela também é amada por Deus, que o pai dela também é amado por Deus. Sabe uma forma boa de você mostrar para seu filho que ele é amado por Deus?
Faça uma oração em casa e veja que as respostas chegaram. A criança vai começar a conhecer esse Deus. Ela precisa de ter esse relacionamento com Deus. É importante que você saiba que a colocação de limites é fundamental para a formação de um caráter reto. O limite nada mais é do que uma proteção. Quando você ensina uma criança a ter limites, você está ensinando ela, quando ela for adulta, a se conter diante dos ímpetos, dos instintos que nós temos como ser humano e que são instintos péssimos e destrutivos. Eu encontro forças em mim mesmo para resistir à minha tendência ao pecado. Então isso é o treinamento do limite. Desde a mais tenra idade, ensine seu filho a ter limites. Isso é expressão de amor pura e genuína. E começando então, saindo da criança para a fase adolescente, que é uma fase bem difícil, sim, porque a família toda, né, está passando por um período de transição. Nesse momento a gente precisa de mostrar para o nosso adolescente quem ele é, relembrá-lo, olha quem você é diante de Deus, porque aí às vezes o adolescente vai usar uma droga, vai escolher amigos que não tem nada a ver com os valores dele, porque não teve ninguém para lembrar, olha meu filho, quem você é. Quantos adolescentes que a gente já viu, a gente conhece, que saíram da família porque se sentiram tantas vezes desvalorizados. Então, fazer um adolescente poderoso é mostrar a ele quem ele é voltar a trazer a identidade que foi ensinada lá na infância. E depois daí vem o adulto, né? E é interessante que nós, como pais, nós vamos perdendo o poder sobre os nossos filhos. Agora, quando está adulto, quando sai de casa, né, nós temos filhos que já se casaram, que já saíram de casa, a gente não tem mais todo o poder sobre eles, mas a gente tem que mostrar para eles que a gente acredita. Aí a gente continua construindo homens, mulheres poderosas. O que é importante a gente saber na adolescência é o seguinte, é que a gente acostumou com os nossos filhos da infância e os pais, eles eram super-heróis, eles não tinham erros, não tinham nenhum defeito. E quando o seu filho começa a crescer, ele alarga a sua rede de relacionamentos. Então você vai deixar de ser aquela única pessoa com o qual ele se relacionava. Então você vai ter que aprender a repartir seu filho com outras pessoas. Ele vai passar a desenvolver um espírito crítico. Ele vai começar a enxergar os seus defeitos, seus medos. Então, olha só, esse momento é um momento muito importante para você, porque isso tem que te fazer reconhecer que você erra, que você tem problemas, que você tem dificuldades. Não tente passar para o seu filho a imagem de um super-homem, porque isso é algo de pessoas fracas e não de pessoas poderosas. Pessoas poderosas são aquelas que reconhecem os seus limites. Nós precisamos de mudar a nossa mente. O que nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Se eu penso que eu sou essa pessoa poderosa, filha do rei, né? Fazemos parte da realeza. Se eu penso que eu sou essa pessoa de valor, eu vou me sentir assim, eu vou ter uma autoestima, eu vou saber trazer tudo de Deus para mim. Né? É como se eu trouxesse o céu para a terra. É Deus em mim. A gente queria agradecer a sua atenção, a sua audiência. A gente queria encerrar com uma oração nesse momento, para que tudo aquilo que foi falado possa ser algo que venha se tornar realidade. Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que vê esse programa agora seja tocado pelo Teu Santo Espírito, que haja mudança de visão, mudança de mente, Pai. Que cada família seja abençoada, que cada família seja transformada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer, Programa Família Forte, um programa que veio abençoar a sua família. Tchau, muito obrigado pela sua companhia.